Muito bem, então vamos continuar, né, a nossa maratona, respondendo provas da banca CEPES, a banca que vai fazer o seu concurso aí do domingo que vem, prova da UFPA. Vem comigo, vamos fazer uma prova bem recente, né, prova do ano passado aqui, esse mesmo concurso que aconteceu ano passado, prova da UFPA, banca CEPES, vamos agora para outra prova. Revisão de lei de cotas em meio à campanha eleitoral é risco de retrocesso, avaliam parlamentares. Prestes a completar 10 anos, a lei que garante o acesso de estudantes da rede pública às instituições federais de ensino superior deve passar por revisão até agosto deste ano. O prazo é previsto na própria legislação, sancionada em 2012 pela então presidente Dilma Rousseff. Mas parlamentares defensores da lei têm receio de que o debate em meio à campanha eleitoral deste ano provoque retrocesso na lei e defende o adiamento da revisão. Popularmente conhecida como Lei de Cotas, o texto, que também assegura reserva de vagas a pessoas pretas, pardas, indígenas e com deficiência, é alvo de projetos no Congresso Nacional que limitam o alcance das medidas. Inicialmente, ao ser sancionada em 2012, a lei previa que caberia ao Executivo a iniciativa de revisão. No entanto, em 2016, o artigo foi modificado passou a estabelecer somente que há necessidade de revisão em 10 anos, sem determinar a qual instância caberá fazer a revisão. Coordenador de uma comissão especial sobre o tema na Frente Parlamentar Mista da Educação, o deputado Bira do Pindaré diz que, com a proximidade do debate eleitoral, há um temor de que as propostas contrárias às cotas raciais prosperem e ganhem mais apoio. Em 2020, o Ministério da Educação tentou acabar com os incentivos às cotas na pós-graduação, mas a portaria acabou revogada. Em 2018, durante a campanha à presidência, Bolsonaro chegou a classificar a política de cotas como equivocada e coitadismo. Após eleito, no entanto, não voltou a falar do tema. O debate sobre a validade das regras atuais da lei de cotas pode ultrapassar o próprio Congresso. Como a lei não define com clareza o processo de revisão, há a possibilidade de o tema ir parar no Supremo Tribunal Federal. Procurado, o ministro da Educação não quis comentar o tema até a publicação dessa reportagem. Texto de 2022, 29 de janeiro de 2022, O Globo, do G1, na verdade, né? Vamos lá. De acordo com o texto em 2022, a lei de cotas será revogada, reanalisada. Está na hora de fazer aí a reavaliação da lei. Bem tranquila para uma primeira questão de prova de concurso, né? Concurso que vai deixar você aí servidor público federal, bem tranquilo. A partir do texto, é possível inferir que o debate sobre a lei de cotas favorecerá o processo eleitoral. O debate vai ser prejudicado, pode ser prejudicado, justamente pelo processo, né, sobre a eleição. O debate sobre a lei de cotas favorecerá alguns candidatos às eleições. O debate sobre a lei de cotas prejudicará o processo eleitoral, é o contrário. O debate sobre a lei de cotas pode ser prejudicial à referida lei, e isso pode ser prejudicial à referida lei. Por quê? Porque está justamente nessa, como é que se diz, nessa ideia aí, de que se for colocado nesse debate nesse momento aí, ela vai acabar sendo prejudicada, porque tem gente que não concorda, né, com as cotas. Pode prejudicar o atual governo? Retradei a resposta. Vamos lá. Segundo o texto, a lei de cotas será revisada por uma comissão de parlamentares, não se sabe quem vai revisar, né? Não se sabe. Pelo presidente da República, por uma instância não definida. Por uma instância não definida. Está aqui a resposta.
Nada demais até agora, só questão fácil de texto que você vai fazer porque você leu o texto com boa vontade, não é? A regência de acesso, a regência de acesso se justifica por se tratar de quê? Acesso na linha um, acesso pode ser verbo, né? Eu acesso à internet, mas também pode ser um substantivo. Eu tenho acesso à internet. Cuidado, porque se for verbo, a pergunta é sem preposição. Eu acesso o quê? Eu acesso o quê? Então, a internet é sem crase, né? A internet é sem crase. Eu acesso o quê? A internet. Agora, se eu disser eu tenho acesso, aí a pergunta já muda, né? Eu tenho acesso a quê? Eu tenho acesso a quê? E aí a resposta vai ser a internet com crase. Tranquilinho? Isso acontece com várias palavras da língua portuguesa. Combate. Ele combate o crime. Beleza? Ele combate o quê? O crime. Ele faz um combate a quê? Ele faz um combate ao crime. Bacana? Vamos lá, então. Pronto. Garante o quê? O acesso. O acesso. Acesso, então, aqui é substantivo, não é verbo, pessoal. Mas, de qualquer forma, é um substantivo transitivo, não é? Você sabe, nós já conversamos sobre isso hoje. Acesso é um substantivo transitivo, porque é necessário fazer uma pergunta: acesso a quê? E a resposta vai ser às instituições. Acesso a quê? Às instituições. Esse as é com crase porque a pergunta é depois do acesso, que é um substantivo transitivo, ou seja, eu tenho que fazer uma pergunta depois dele, e a resposta tem um artigo, porque eu sei que instituições é um substantivo feminino. Muito fácil, não é? Então, bora lá achar a melhor resposta. Não é verbo. Só o fato de não ser verbo, ó, você elimina três alternativas. Não é verbo, né, pessoal? Não é verbo. O acesso é substantivo. E aí tinha substantivo comum de dois gêneros e tinha substantivo transitivo. Nós já sabemos que substantivo transitivo é porque você faz uma pergunta depois dele. Está incompleto, né? Acesso a quê? Só para saber, comum de dois gêneros é dentista, né? O dentista, a dentista. O cônjuge, não, o cônjuge é sobrecomum, né? Porque só tem um artigo, o cônjuge. Agora, quando eu digo o dentista, a dentista, aí sim é comum de dois gêneros. A sinal alternativa em que o uso da crase obedece à mesma regra que no trecho tal. Já sabemos que tem apenas duas regras de crase, né? A pergunta com a e a circunstância. Aqui tem pergunta com a, ó. Em meio a quê? Em meio a quê? Tem uma pergunta com a. E aí a resposta é a campanha eleitoral tem a crase naturalmente, porque campanha é um substantivo feminino. Então a gente quer saber um que tenha a mesma regra, então tem que ser a regra, não é isso? Tem que ser a pergunta com A. Não pode ser a letra A, porque a letra A diz assim: o secretário saiu como? O secretário saiu como às pressas, circunstância feminina. Naquele restaurante se come como? Como é que a gente come lá no restaurante? À vontade. De novo, circunstância feminina. O filho dele nasceu quando? O filho dele nasceu quando? À tarde. Circunstância feminina. As crianças vão aonde? Opa, vão aonde? Tem uma pergunta com A bem aqui. Tem uma pergunta com A bem aqui. Então, aqui realmente é a regra da crase acontecendo. Teve crase, inclusive, porque escola é substantivo feminino. Está aqui a resposta. Pessoal, só tem dois motivos de crase. Ou é a regra, ou é a circunstância. A regra diz que quando você fizer a pergunta que tenha a que, a quem ou aonde, e a resposta começar com outro a ou as, que combine com a próxima palavra, logicamente. Então, por isso que a próxima palavra tem que ser substantivo feminino. Ou então, se a resposta começar com aquilo, aquele ou aquela, vai ter crase. Beleza? Maravilha. E a outro caso são essas aqui que estão marcadas de amarelo, ó, circunstância feminina. Como é que é esse macarrão? É um macarrão qualquer? Não, é um macarrão à italiana, circunstância feminina.
Circunstância feminina é uma coisa, regra é outra, está aqui tranquilamente. Professor, mas a escola também não é uma circunstância? É uma circunstância, mas aqui tem a pergunta com A. Tem a pergunta com A. Vão aonde? Se fizer perguntar a que, a quem ou aonde, é a regra de casa acontecendo. No texto, a expressão provoque está relacionada à palavra, mas provoque é verbo, né, pessoal? O verbo está sempre relacionado com o seu sujeito. Veja lá quem é o sujeito do provoque. Mais parlamentares defensores da lei têm receio de que o debate, em meio à campanha eleitoral deste ano, provoque retrocesso. Quem é que vai provocar esse retrocesso? Quem é que vai provocar esse retrocesso? É o debate. É o debate. Tranquilo, né? Uma questão de sujeito caindo naquela prova que vai transformar você em servidor público federal, né? Que legal. Pronto, marca aí a letra C. Tranquilamente. O uso de travessões no texto ocorre para indicar o quê? Bom, vamos lá, pessoal. Antes de a gente olhar, vamos lá. Você já sabe o que é um discurso direto? Sim ou não? Se você está aqui comigo hoje, tamanho domingo de manhã, se preparando, fazendo uma revisão para a sua prova, é porque você quer passar, né? Você quer acertar as questões. Vai cair discurso domingo para você, só falta saber que discurso direto é. Discurso direto é quando você usa a própria fala do personagem. Discurso indireto é quando você conta aquilo que o personagem falou. E discurso indireto livre é aquele em que até parece uma fala do personagem, mas na verdade é o pensamento do personagem. Oração intercalada, você colocou ali uma oração onde não era o lugar dela, ela devia estar em outro canto, ou nem devia estar ali, você colocou no meio ali, entre duas outras frases. Supressão de vírgula não é o caso, né, pessoal? Porque o travessão não suprime a vírgula, ele substitui a vírgula. Então já pode eliminar a letra E. Vamos ver se é um dos discursos ou se é uma oração intercalada. Popularmente conhecida como lei de cotas, o texto, que ela também assegura reservas e tal. Então você deu uma informação a mais sobre esse texto, não foi? Inclusive tem até um que aqui que é pronome relativo, né? Quem é que também assegura a reserva de vagas? É o texto. Então isso aqui é uma oração, subordinada, adjetiva. Por quê? Porque você tem um pronome relativo aqui, que também assegura. Quem é que assegura? É o texto. Então, isso é uma oração. Então, ela está intercalada, ela está no meio de uma frase maior. Qual é a frase maior? O texto é alvo de projetos. Tu está me entendendo? Ela está dentro de uma frase maior. Por isso que ela está intercalada. Coisa facinho. Mas eu espero que você já saiba reconhecer os três discursos, tá? Direta é quando você usa a fala do personagem, indireta é quando você conta aquilo que o personagem falou, e discurso indireto livre é a própria, o pensamento. O autor consegue fazer com que você entenda que aquilo ali é o pensamento do personagem. Ao ser sancionada, sancionado é o mesmo que aprovado, né, pessoal? Sancionado é o mesmo que aprovado. Essas questões de sinônimos só dependem de você, né? Tá bom? No trecho tal, entre as palavras grifadas, se estabelece uma relação de quê? Pessoal, relação anafórica é quando uma palavra se refere a outra que já foi dita. Relação catafórica é quando uma palavra se refere a uma que ainda vai ser dita. Então, vamos lá. O artigo foi modificado e a lei passou a estabelecer. Que artigo foi esse? Não foi artigo da lei? Ó, então, a palavra lei está se referindo à palavra artigo. A palavra lei está se referindo à palavra artigo, porque o artigo é da lei. E a lei é do artigo, né? Na verdade, aqui você tem anáfora e catáfora. A questão merecia uma anulação, né? Merecia uma anulação. Na verdade, artigo está dentro da lei, né? Mas quando você falou o artigo foi modificado, quer dizer, um artigo lá da lei foi modificado e a lei passou a estabelecer. Essa questão merecia ser anulada por todos os sentidos, né? Mas artigo não é a mesma coisa que lei, professor. Não, não é.
mas aqui está mais ou menos no mesmo grau de interpretação. Mas como no dia da prova você não vai ter discussão nenhuma com ninguém, muito menos com o fiscal, você pode marcar sim, tranquilamente aqui a relação anafórica. Nós não estamos pensando em recurso, o pessoal está pensando em chegar lá domingo e fazer a questão. Então não adianta dizer, essa questão tem que ser anulada, não interessa. Você tem que fazer a questão, porque no dia da prova não tem esse negócio de questão anulada. Todas têm que ter resposta. Então é assim, pode marcar anáfora, porque lei está se referindo assim a esse artigo tranquilamente. É isso que é anáfora, tá? Quando uma palavra se refere ao que já foi dito. A catáfora ela é muito mais usada quando eu uso, por exemplo, o pronome demonstrativo este. Ó, este é o lema do 100%. Retroceder nunca, render-se jamais. Este, eu falei este primeiro antes de falar o lema. Aí sim eu vou dizer que o este é uma palavra catafórica, beleza? Relação sinonímica e antonímica, você sabe, né? Sinônimos e antônimos. Só não vai ter medo aqui de homonímica. São as palavras que têm alguma coisa igual. Palavras que têm alguma coisa igual ou escrita ou pronúncia. Se a escrita for igual, são homônimos homógrafos. Se a pronúncia for igual, são homônimos homófonos. Beleza? Já é a última questão, olha aí. Vamos lá, né? Vamos lá. Coitadismo está entre aspas no texto. Coitadismo é igualzinho o negacionismo que a gente viu lá na outra prova. É sim um caso de neologismo. O problema é que essa questão tem que ser anulada, porque é um caso de neologismo, sem dúvida nenhuma, não é? Porque você tem aí coitadismo, negacionismo, vitimismo, essas palavras que a gente inventa hoje em dia, não é? Neologismo, com certeza. Mas a letra B diz que a palavra foi dita pelo presidente, não pelo autor do texto, e é verdade, né? É verdade que a palavra foi dita pelo presidente, foi ele que disse isso aqui, ó. Ah, campanha, o presidente chegou a classificar a política de cotas como equivocada e coitadismo. Foi ele que disse isso, né? Então, um discurso direto, na verdade, né? Discurso direto. Então, essa questão merece total anulação, só que no dia da prova você não vai chamar o fiscal, não é? Você tinha que ter marcado a letra E, embora a banca insista em dizer que a resposta é a letra B. A questão tem que ser anulada. A questão tem que ser anulada. Beleza? No dia da prova, você marcaria aqui a letra E, porque você tem que marcar alguma coisa. Tá bom? Mas, professor, não é neologismo, ora que ou não. Se negacionismo, a própria banca disse que é neologismo, como é que coitadismo não é? Tá bom? Então, no dia da prova, você tem que fazer algo e você tem que marcar o AB ou a E. E tentar entrar com recurso na segunda-feira. Traga a prova para a gente aqui, né? Logo no domingo mesmo, você já manda aí, você pode mandar pelo canal, pode mandar por esse número aí que tem no contato. Manda a prova e aí a gente vai ver se a gente entra com recurso, tá bom? Mande a sua prova. Diga sempre, sua questão não merece anulação, aí a gente vai lá e faz o recurso para você, tá bom? Mas tem que mandar a prova. Como é que a gente vai ficar com acesso à prova, né? Manda a prova, tá? Manda a prova da manhã, manda a prova da tarde, que a gente vai entrar com recurso. Beleza? É isso aí. Continue firme e forte. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e divulgar para que mais e mais pessoas tenham acesso a essa informação, porque compartilhar conhecimento é o nosso maior legado.